Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblico Catequético. É com grande alegria que nós trazemos mais uma meditação, trazemos mais uma catequese sobre um versículo muito bonito da Palavra de Deus, que é Lucas 1, versículo 42. Bendito o fruto do teu ventre. Uma exclamação feita por Isabel, quando Maria a visita, quando ela ainda estava grávida. Para entendermos esta passagem, esta exclamação que é feita por Isabel, nós temos que voltar lá no Antigo Testamento. Nós temos que voltar lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, onde trata do pecado original. Vamos ver o que está escrito lá? O Senhor Deus deu ao homem este mandamento: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. Aqui nós vemos a imagem do fruto proibido, a imagem do pecado original. E quando o ser humano come deste fruto proibido, ele comete uma transgressão contra um preceito de Deus. Essa transgressão nós chamamos de pecado. E o pecado leva ao quê? O pecado leva à morte. Olha aqui, no dia em que dela comeres, terás que morrer. Essa transgressão que nós vemos aqui é o ser humano decidindo por si mesmo o que é bem e o que é mal. Em outras palavras, é o ser humano negando o seu estado de criatura. É o ser humano negando ser uma criatura de Deus e que Deus é o soberano de sua vida. É o ser humano colocando-se no lugar de Deus. Então aqui o primeiro pecado, vamos dizer assim, da humanidade é o atentado contra a soberania de Deus. É o pecado do orgulho. É onde a pessoa se orgulha e só ela basta, nada mais. E nem mesmo Deus. Então, é o pecado do orgulho, onde só ela basta. E nem mesmo Deus tem espaço em sua vida. O ser humano se torna um ser onipotente, ou tenta ser uma pessoa onipotente. Coloca-se no lugar de Deus. Com isso, o ser humano é expulso do paraíso. Ou seja, o pecado entra no mundo e com ele traz a morte. E para fazer com que o ser humano volte ao paraíso, tem um acontecimento totalmente contrário a este versículo que acabamos de ouvir lá do Gênesis, que é a humildade de Maria. A humildade de Maria, ela contrapõe o pecado original. Ela contrapõe o orgulho do ser humano, onde Maria coloca-se como serva. Vejamos lá em Lucas 1, 38. Maria respondeu ao anjo: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Aqui nós vemos Maria colocando-se na posição de serva. Aqui nós vemos Maria colocando-se de novo como criatura de Deus, devolvendo a Deus a sua soberania, dizendo: nós somos criatura, estamos ao seu serviço. Nós somos servos de Deus. Com essa atitude belíssima, Maria assume de novo o estado de ser criatura de Deus, contrapondo ao pecado do orgulho. E ela mostra isso através da humildade. Por isso, sabiamente e inspirada pelo Espírito Santo, Isabel exclama lindamente, lá no versículo 42, capítulo 1 de Lucas, versículo 42. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós vemos duas passagens totalmente opostas. Lá em Gênesis, nós vemos que por um fruto entra no mundo o pecado. Por um fruto entra a morte no mundo. E aqui em Lucas, nós vemos, através das palavras de Isabel, que através de um bendito fruto entra no mundo a redenção desses pecados. A redenção desse pecado, inclusive do pecado original. Aqui nos leva a meditar o papel importantíssimo de Maria
na história da salvação. Aqui me vem na mente aquela frase lá de Eclesiástico, capítulo 27, versículo 26. O fruto mostra o cultivo da árvore. Ou, no ditado popular, pelos frutos se conhece a árvore. Então Maria, tendo dentro dela este fruto, que é o Filho de Deus, que é o próprio Jesus, que é o Salvador, que é o Messias, ela foi cultivada, ela foi agraciada, desde a sua concepção, ou seja, foi imaculada conceição, ou seja, foi concebida sem pecado, para ser a portadora desse fruto que traz o perdão ao mundo. Esse fruto traz o perdão ao mundo. É interessante também notar, ali em Lucas, capítulo 1, versículo 40, um pouquinho antes da exclamação de Isabel, diz assim: entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Bom, na tradição e nos preceitos sociais daquela época, quem saudava era sempre o servo. Era sempre quem era menor. O primeiro a saudar era quem era menor. O servo se dirigia ao Senhor. O menor sempre cumprimentava antes. E aqui nós vemos uma mudança na lógica humana, onde Deus coloca aquela que é maior, ou seja, Maria, maior que Isabel, cumprimentando a menor. Ou seja, Deus falando assim para a humanidade: mesmo eu, na minha soberania, com o meu poder, eu me coloco aos seus serviços. Isso fica bem claro quando a gente vê também, continuando no capítulo 1, ali no versículo 51, onde nós vemos no canto de Magnificat: ele realizou proezas com o seu braço, dispersou os planos dos soberbos. Olha só. Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Cumulou de bens os famintos e despediu os vazios, os ricos. E também tem outra passagem muito bonita, também lá de Lucas, capítulo 22, versículo 26. E também o versículo 27. Mas vós não deveis ser assim. Olha, Jesus falando para os apóstolos que a lógica deles não deve seguir a lógica do mundo. Qual que é a lógica de Deus? O maior entre vós torne-se o menor. Aqui está no versículo 26. No versículo 27 do capítulo 22. Com efeito, quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa, eu, porém, estou no meio de vós como quem serve. Aqui nós vemos a grande humildade trazida por Deus. E que Maria entende isso belamente e coloca-se a serviço. Maria vai até Isabel e coloca-se a serviço. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós vemos duas passagens totalmente opostas. Lá de Gênesis, aonde por um fruto entra o pecado no mundo, por um fruto entra a morte no mundo. E aqui, nesta passagem de Lucas, nós vemos que por um fruto, ou melhor, um bendito fruto, entra no mundo a redenção dos pecados. Entra no mundo a vida. Entra no mundo aquele que vence a morte e nos traz a vida. E Maria, sendo esta árvore, ela foi cultivada, ela foi agraciada, desde a sua concepção, para ser portadora deste fruto, que é Jesus. Bendito fruto do teu ventre, Jesus. É o que rezamos todos os dias, é o que meditamos todos os dias. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, fica para nós esta meditação. Onde está a nossa humildade? Nós estamos sendo iguais a Deus? Nós estamos tentando buscar ser igual a Deus em sua humildade? Ou estamos tentando sermos iguais aos primeiros seres humanos que cometeram o pecado do orgulho, querendo decidir por si mesmo o que é bem e o que é mal, sendo orgulhosos e indo de frente com a soberania de Deus, colocando-se no lugar de Deus e não no lugar como criatura.
Maria nos dá uma catequese belíssima de como o ser humano deve se portar perante Deus. O ser humano é o servo. O ser humano é aquele que está aberto a Deus e diz: eis aqui o servo do Senhor. Eis aqui o seu servo. Eis aqui a sua criatura. Eu sou a sua criatura. E coloca Deus em seu lugar de criador. Então Maria, em colocando-se como serva de Deus, ela retorna o ser humano ao paraíso. Volta o ser humano ao paraíso. Traz vida de novo ao ser humano. Então, com Jesus, nós percebemos que nós temos uma possibilidade de voltarmos ao paraíso. De voltarmos a ser criaturas de Deus e colocar Deus como o guia de nossa vida. Com Jesus, nós voltamos ao paraíso. Com Jesus, com esse fruto, nós somos libertos do pecado. Jesus nos liberta da morte, Ele vence esta morte e Ele nos traz a vida eterna. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olhem muito bem de qual fruto vocês estão se alimentando. Do fruto do Antigo Testamento, pelo qual entra o pecado do orgulho no mundo, ou do bendito fruto que veio através do ventre de Maria, que é Jesus? De qual fruto você se alimenta? Se você ainda não se alimentou hoje desse fruto que é Jesus, eu convido a você a ir até uma igreja e receber o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, que é a Eucaristia, que é este fruto, que é dado para nós a cada missa, a cada celebração eucarística. Este fruto que é doado a cada um de nós. E nós vamos até Ele como um esmoler, como aquele que pede uma esmola. E nós estendemos a nossa mão humildemente e Jesus deita-se sobre a nossa mão, doando-se inteiramente a nós. Nós tomamos essa Eucaristia e nos alimentamos dela. Este é o fruto que salva o mundo. Este é o fruto que veio salvar o ser humano do pecado original. Este é o fruto que veio salvar o ser humano do pecado do orgulho. Meus irmãos e minhas irmãs, vejamos se nós não estamos sendo muito orgulhosos em nossa vida. Busquemos sempre a humildade. Busquemos sempre ser humildes e sermos servos de Deus. Sermos criaturas de Deus. Deixar Deus ser quem Ele é, o nosso Criador. Muito obrigado pela companhia, por acompanhar essa catequese. Ficamos em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.